Olá pessoal, nós estamos de volta com o nosso segundo episódio do Boa Noite Podcast e sejam todos muito bem-vindos a esse momento especial que estamos vivenciando do Carisma Salesiano e também da Missão. E hoje nós estamos aqui com a Maria Eduarda. Maria Eduarda hoje mora em Pará de Minas, é coordenadora da JMS e também participou de um projeto que a gente vai conversar um pouquinho mais já já. Então, Maria Eduarda, Duda, né? Prefere ser... Então, Duda, prefere ser chamada assim. Duda, bem-vinda ao nosso podcast. Fique à vontade, esse espaço, o microfone aqui. Nós vamos conversar um pouco de uma experiência missionária que você tem, tanto em Pará de Minas, como também que você esteve aí, que já já a gente fala. O pessoal já está curioso para saber. Mas... Então, ok. Me fala um pouco de você. O que é que você faz em Pará de Minas? Vamos conversando um pouco, o pessoal também te conhecer mais. Bom, meu nome é Duda, né, tenho 21 anos. Hoje em dia eu sou coordenadora da JMS da Presença Salesiana de Pará de Minas. Atuo lá, sou coordenadora da Marca também, que é um retiro que acontece dentro do patronato, que é uma casa salesiana. Legal. E assim, há pouco tempo envolvida, mas muito encantada por tudo. Sempre muito querendo fazer tudo. Sempre fui muito ativa, desde pequena. Então, quando falam assim, Duda, o que você faz? Eu começo pegando uma lista, assim. Então, a Marca, JMS, atuo também na capela, como ministra, como leitora, como... Só para o pessoal entender melhor, que a gente falou assim, JMS. O que é JMS? O que significa essa sigla? A JMS é a Juventude Missionária Salesiana, né? É um grupo de jovens que tem como propósito levar o carisma salesiano através da missão. Então, em Pará de Minas, por exemplo, a gente faz eventos com carisma salesiano. Então, lá nós temos o Acampe Bosco, que é uma marca da JMS de Pará de Minas. Fazemos vigílias também. A gente teve a vigília penitencial agora no começo do ano. Tem a vigília luminar no segundo semestre. Mas a gente também atua na comunidade. Então, a gente faz visita nas casas da comunidade, visitar as casas das crianças assistidas do Centro Juvenil. A gente teve, ano passado, por exemplo, a Jornada Missionária. O campo de missão nosso foi dentro das casas das crianças, da grande maioria das crianças assistidas pelo Centro Juvenil, daquelas famílias que estão ali em contato direto com o Centro Juvenil. Aí dessa JMS, quem participa? Quem deve participar? Quantos tem? Tem muita gente lá em Pará de Minas que participa. É uma galera. Como é esse processo? Vai que alguém que está acompanhando a gente, né, queira participar da JMS, então já... A JMS Pará de Minas, a JMS ela vai de 14 a 30 anos, né? Em Pará de Minas nós temos o grupo com 30 jovens, desses 30, 26 são oficializados já. E nós temos um grupo com 60 aspirantes. 60 aspirantes? Nossa Senhora! Hoje em dia a gente usa um requisito também para não ficar algo muito perdido. Para participar, para entrar para esse grupo de aspirantes, para ter um acompanhamento ali, para entender um pouquinho do carisma, né? Para de fato saber onde está adentrando, onde a gente tem as formações. A gente geralmente, as pessoas costumam procurar depois de algum encontro. Então, por exemplo, ano passado, essa grande quantidade de aspirantes veio devido ao Acampe Bosco. Então, o pessoal nos procurava, a gente mostrava o que era JMS, o pessoal falava, eu quero muito participar, quero muito fazer parte. A gente inclui no grupo, aí sempre manda quando tem as nossas reuniões, a gente tem reunião todo mês. Uma vez por mês a reunião. Uma vez por mês, uma reunião fixa. E aí, durante o mês a gente fala assim, vamos marcar um texto todo mundo junto, aí vai todo mundo. Alguma coisa, igual a gente teve a Semana Santa agora. Sim. A gente não ficou restrita a Pará de Minas, né? Fomos para uma comunidade ali perto, chamada Trindade. E aí os aspirantes vão também para poder... É uma comunidade de Pará de Minas, fica em Pará de Minas. Ela é um pouco afastada, uns 30 minutos de Pará de Minas. E aí a gente levou alguns aspirantes também para eles entenderem essa questão da missão mesmo, sabe? De poder ir ao encontro do outro. Então, acho que o carisma da JMS é esse, ir de encontrar outro, não esperar o outro vir para ajudar. Perfeito. Mas ir ao encontro deles. Aí eu acho que essa é a nossa maior, assim, missão mesmo, de querer sair da nossa zona de conforto para poder levar Cristo através do carisma salesiano para outras pessoas. E aí o jovem vai puxando o outro, né? Vai puxando o outro. Lá em Pará de Minas, por exemplo, a JMS começou, tinha
o primeiro Acamp Bosco, quando Sim. fizeram, eram 7 jovens oficializados. Aí correram atrás de tudo. Os 7 jovens. Os 7 sozinhos, assim, com o apoio da casa, claro, mas os 7 sozinhos lutaram, fizeram o Acamp Bosco para 100 pessoas. Foram 100 inscrições. Foi quando eu conheci Sim. a JMS. Na verdade, foi através da marca, mas meu primeiro contato assim, com alguma coisa salesiana de fato, um encontro mesmo, foi através do primeiro Acamp Bosco. E foi quando a JMS começou a crescer, esse primeiro grupo, né, esse que já é oficializado. Uhum. Então, um foi puxando o outro. Hoje em dia, igual eu falei, estamos 26 oficializados. E com idades distintas. A gente tem jovens desde 14 anos até ali, a gente não chegou aos 30, mas também está quase lá, já tem gente que tá com quase. Então, assim, é um grupo bem misto. Não é só gente mais velha, nem só gente mais nova. É um grupo bem misto mesmo. A JMS Para de Minas tem essa mistura muito boa, só que todo mundo dá muito certo, é impressionante. Eu fico impressionada, tem hora que eu falo assim, gente, como uma criança de 14 anos acerta com uma menina de 26 anos. Mas dá muito certo. É coisa de Deus mesmo. Então, quem está em casa, está acompanhando e quer participar da JMS, talvez não seja de Pará de Minas, né? Talvez seja de outro lugar, até de nossa presença mesmo salesiana. Como é que ele faz? Tem que procurar alguém? Procura o grupo salesianos mais próximo para poder instruir. Tem gente da JMS que chegou através do oratório que a gente tem em Pará de Minas, que é o Padre Falcone. Tem jovem que conheceu através do oratório. Só procurar o grupo mais próximo, falar que tem interesse em entrar dentro. E aí, se for de Pará de Minas, pode me procurar. Que a gente consegue conversar, colocar, ensinar, mostrar o que é o carisma salesiano. Perfeito. Então, Duda, estamos falando aqui sobre as etapas. E nós temos o aspirantado, né? Uma etapa que são aspirantes, são 60 lá. Nós somos um grupo com 60 aspirantes. Depois dessa etapa, então, eles são oficializados, não é isso? Então, existe uma mudança aí, o que marca essa fase do aspirantado para os oficializados, digamos assim, né? Então, vamos falar um pouquinho, o que é que muda na vida deles? Tem até material aqui, né? Adriano, traz aqui, por favor. Então, a Duda trouxe pra gente o material. Então, tem esse material, né? Esses dois aqui, quem recebe é quem tem a primeira cruz. Né? A primeira cruz é que você está usando. A que eu estou usando. Essa aqui, né? Que os símbolos, eles remetem à iniciação cristã, né? Então, poderia trocar, onde tá caixa? Não sei se dá pra ver. Aqui. Isso. Então a primeira cruz, né? A frase, né, de Dom Bosco. Tem uma frase. Que é, de fato, sim, o carisma da JMS, de todas, né? Não extensa para de Minas. Mas o Senhor colocou-nos no mundo para os outros. Perfeito. Isso. Aí quem recebe a primeira cruz, aqui tem sobre a cruz da espiritualidade do governo salesiano. Que tem ela aí também. Tem ela aí. Quem recebe a primeira formação para receber a primeira cruz esse livro, e o primeiro anúncio, que é o livro formativo, é o material que toda JMS recebe. Mostra nessa câmera aqui mesmo. Essa é a cruz, né? Então, todas as reuniões, coloca essa cruz lá. A gente coloca lá. Onde é que eu deixar aqui? Tá bonito aqui, diretor? Então, essa cruz, muitos símbolos remetem à iniciação cristã, né? Uhum. Então, batismo, a flor de lis Nossa Senhora. E quem recebe a segunda cruz, recebe esse segundo material, que é a cruz peregrina. Já é uma cruz com menos símbolos. Aí é um outro rito, né? É um outro rito. Terminou um período da formação com a primeira cruz. Para receber a primeira cruz, tem que ter pelo menos um ano. 6 meses ou um ano, né? Se eu não me engano. Uhum. Acho que a nossa foi 1 ano de formação para receber a primeira cruz e pelo menos 1 ano também para receber a segunda. A segunda eu não tenho muita propriedade para falar. Não recebi a formação dela, estou ansiosa para, mas então a gente tem toda essa formação, porque é muito fácil entrar em um grupo, mas Sim. Conhecer esse grupo são coisas totalmente distintas. É o que eu sempre falo lá em Pará de Minas. Toda vez que a gente tem reunião, para ser oficializado, primeiro precisa passar por essa formação. A gente já avisa com antecedência todas as reuniões
para que todos se organizem para de fato conhecerem aquilo que vão viver. Exatamente, perfeito. Porque a diferença é essa do aspirante pro oficializado, é que o aspirante ele ainda vai escolher se ele vai querer ou não seguir esse caminho. Agora, quem é oficializado, não. Ele está ali vivendo aquilo que Dom Bosco, que Deus sonhou para ele. É o que a gente faz. Então, igual todo mundo fala da cruz. Em Paradigmas a gente fica até brincando com quem não usa, que tipo assim, não vive carisma mais, não. Mas não para mostrar algo. Porque a gente não precisa de algo externo para mostrar. Mas a cruz, toda vez que pelo menos eu olho para ela, eu relembro daquilo que eu falei no dia da oficialização, os passos que eu queria seguir, o que isso significa e aquilo que eu quero ainda conquistar, aonde eu quero chegar. Porque essa frase atrás, ela marca muito. Ela é de fato você entender que a gente não veio no mundo para se servir, mas servir o próximo. E é o que a gente mais fala em Paradigmas, sair da nossa zona de conforto para ir além. Então, assim, igual, por exemplo, agora na nossa Semana Santa. Foi muito especial, porque a gente ficou de quinta a domingo em uma barraca. Não podia dormir com a luz apagada, porque tinha morcego. Então, assim, saindo da nossa zona de conforto mesmo. Muitos ali, sim, poderiam estar em casa, mas escolheram estar ali servindo alguém. Uhum. Não se servindo. A gente não tem conforto em missão, né? A gente fala que não deve ter conforto em missão. Porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto para fazer aquilo que Dom Bosco fazia. Ir de encontro ao jovem, ir de encontro a outras pessoas. Então, acho que essa é a diferença, sabe? Do aspirante pro oficializado, pelo menos para a primeira cruz ali, é viver aquilo que você falou que queria viver. O aspirante, ele ainda tá escolhendo, eu vou viver isso ou não? Eu quero dar meu sim ou não? O oficializado não. O oficializado, ele já falou assim, eu quero viver isso. Eu vim para viver isso. Perfeito. E aí a segunda cruz, ela é mais pesada, né? É verdade. Ela é bem mais pesada. Então aí a gente frisa mais ainda isso com o pessoal. Lá em Paradigmas são 7 que tem a segunda cruz. E o peso para eles carregarem é muito maior, porque eles já viveram mais do que a gente e eles têm a obrigação de nos impulsionar a ir mais, para chegar um dia a poder ter um peso maior, de falar assim, eu carrego o carisma, eu carrego a missão, eu carrego isso que faz tão bem pro próximo, sabe? Aí já avançou para as águas mais profundas, né? Muito mais profundas. Perfeito. Mergulharam lá e ficaram. Perfeito. Que bom, obrigado por compartilhar sobre a JMS. Acredito que também nós podemos ter outras oportunidades para frente também para falar um pouco da JMS, não só para a gente entender um pouquinho também na inspetoria. Nós não temos apenas o projeto da JMS, né? É um itinerário. Então, o ano passado, você também passou do fórum, né? Nossa, teria muitos assuntos, hein, Duda? Aqui, se fosse gravar os podcasts aqui, dá para o ano todo. Viu, diretor? Então, depois, convida novamente a Duda. A gente deixa 5 episódios, cara. 5 episódios para fazer. Então, nós temos um caminho, né? Então, começa com a IMS, a Infância Missionária Salesiana, entre 7 e 11 anos. Depois a AMS, Adolescência Missionária Salesiana, então 12, 14. E depois JMS. Mas não encerra também na JMS, né? Quando você tem 30 anos ou até um pouquinho antes, você pode também viver a experiência do voluntariado missionário salesiano. Né? Então você faz uma experiência, nós podemos falar sobre isso também num episódio. E também tem os grupos da família salesiana, né? Sim. Como existe também em Paradigmas outros grupos, né? Salesianos cooperadores, ex-alunos, ADMA, damas, então são mais de 30 grupos da família salesiana. Já te convido também, quem está acompanhando, a procurar algum grupo, se for da presença salesiana, para inserir, né? Mas o convite hoje especial para quem tem essa faixa de idade, né? Até 30 anos, 29 anos no caso, Isso. né? Participar da JMS. Procura aí, tenho certeza que você encontra um lugar próximo. Então, falamos sobre a JMS, mas vamos passar para outro assunto agora. Você citou que no início do ano teve um encontro que você participou e depois compartilhou com os meus, você chamou de Gian, Isso. não é isso? Então vamos partilhar um pouquinho sobre a sua experiência lá? Então, para também o pessoal entender, o Gian é um grupo interinspetorial da animação missionária. É um projeto dos delegados para a animação missionária do Brasil, né, de todas as inspetorias, das 6 inspetorias do Brasil. E as inspetorias se juntam enviando 2, é o que se pede, para participar desse projeto interinspetorial. Então já teve no Norte, já teve no Nordeste, inclusive foi lá em Juazeiro, lá com
a terra do Padre Cícero, né? Juazeiro do Norte. Já tivemos aqui na Hospederia, em Silvânia. Já tivemos em São Paulo, que a Adriana participou, não foi? Itaquera? Então, Itaquera. E este ano foi numa outra cidade. Já vamos falar já. E a inspetoria escolhe 2 jovens. A nossa inspetoria escolheu 2 jovens, né? Entre elas foi a Duda. E a Duda vai compartilhar um pouco como foi essa experiência. Primeiro, Duda, fala um pouquinho pra gente da experiência, assim, esperava ser escolhida pela inspetoria para participar desse encontro, como foi receber essa notícia, como é que foram os preparativos para participar desse encontro, já sabia o que era, como é que foi, ficou imaginando o que é, como é que vai ser, como é que foi isso aí? Eu sou muito curiosa. Quando eu fiquei sabendo, a primeira vez foi, quando a gente ficou sabendo, foi no fórum, né? Quando o Padre Natali, ele informou que dentre aquelas pessoas haveria uma votação onde poderiam indicar 4 nomes, 2 que poderiam ir para o Jean, 2 que poderiam ir na missão em novembro na Patagônia, né? Na Argentina, e lá eles vão fazer coisa no Buenos Aires. E então eu fiquei super animada, mas eu fiquei descrente, falei com o Marcos, assim, que era da comunidade de Paradinhos, falei assim, eu acho que não vai dar em nada, não. Tem muita gente que merece mais, tá há mais tempo. Fiquei assim, só que eu sou muito curiosa. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube, no Instagram, em tudo. Aí vi foto da Adriana, pesquisei no blog da inspetoria, e fui vendo o que era. Eu sou muito curiosa, não fala uma coisa comigo que eu vou querer pesquisar tudo. Então, eu fiquei muito animada. E aí, quando o Matheus comentou comigo, eu tava trabalhando, eu dei um grito. Eu assustei todo mundo, porque eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo. Eu fiquei super emocionada. Eu falei, não acredito, não tem como. Não. E aí foi, assim, surreal saber que fui escolhida, porque é uma missão muito grande você representar, principalmente representar a inspetoria, porque seria só eu e o Vitor, né? Isso. Então, representar a inspetoria com mais 4 inspetorias foi, assim, um peso grande, mas uma alegria imensa. Poder levar um pouquinho da nossa para outras, sabe? Aí foi você... Fui eu e o Vitor de Brasília. O Vitor é da japonês da Laura Cunha, em Brasília. Em Brasília. Então foram os 2 para... Os 2. Sim, aí foram para onde? Em que lugar vocês foram? Como é que foi chegar lá, encontrar as pessoas? Acho que você não conhecia todo mundo lá, né? Não conhecia ninguém, nem o Vitor. Nem o Vitor. Eu e o Vitor, a gente se conheceu, na verdade, no fórum, mas a gente assim, só trocou... Era o quê? Uns 70 no fórum? Nós foram 70 participantes? 70, então. Eu e o Vitor, a gente só falava oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não teve muito contato, então foi só isso. Então, quando eu descobri que ele ia comigo, eu fiquei assim, gente, como é que vai ser? Nós fomos, contar pra onde foi, a gente foi pra Itajaí, Santa Catarina. A gente foi pra Inspetoria do Sul, né? Foi a inspetoria que nos acolheu. E o Vitor, na hora, me mandou mensagem. Quando a gente entrou no grupo, viu que era nós 2, aí ele mandou, Duda, eu sei que a gente não conversa muito, mas aí tá certo. E desde então, assim, a gente ficou inseparável. A gente conversava todo dia. Eu falava, Vitor, tá animado? Ele, Duda, eu tô nem dormindo. E foi muito engraçado, porque eu já havia andado de avião, mas eu nunca havia andado sozinha. Falei, meu Deus, como é que vai ser essa experiência de ir sozinha? E o Vitor nunca tinha ido, então a gente ficava... Vitor nunca tinha andado de avião. Sério? E a gente conversando pelo telefone. Eu não sabendo nada, porque toda vez que eu viajei, meu pai que resolvia tudo. Eu falei, gente, eu não fui meu pai agora. E aí, meu pai faltou fazer, um pop pra mim. Pra falar como é que era. E eu com o Vitor assim, não, Vitor, você vai fazer isso, vai fazer assim, vai pra tal lugar. E você já instruindo ele, né? Instruindo ele. Dando toda a instrução. Quando chega lá, tira o computador, vê até comentar. Eu falando com ele como se eu assim, fosse a pessoa mais experiente do mundo, mas no final deu certo. Você pegou um voo de... Eu peguei um voo de Confins pra São Paulo. Aí eu fiz escala em São Paulo, fiquei 4 horas em São Paulo. Deu pra viver muito, conheci irmãos no aeroporto. Sério? Virei a amiga de família que tava no aeroporto, porque eu não posso ficar calada não, gente, eu converso demais.
E aí, e o tempo inteiro com o pessoal de Pará de Minas, fazendo ligação de vídeo, mandando vídeo, conversando, e o povo assim, tudo, você é louca, você conversa com gente, você nunca viu nada. Então assim, gente, mas eu vou ficar aqui calada? Eu vou ficar louca, não dá. Assim. Então eu fiz amizade com minha irmã, que tava lá, sentada do meu lado. Aí depois eu peguei um voo de São Paulo pra Navegantes, isso. Aí quando eu cheguei em Navegantes, o Teco, que é diretor do Parque Dom Bosco, que é como se fosse o centro juvenil da nossa inspetoria, ele foi me buscar. Aí foi outro perrengue. Por quê? Lá tem que passar a balsa. E a balsa tava travada. Então o Teco demorou a chegar pra me buscar. Navegantes não é outro estado? Como fica na divisa? Não, é o mesmo estado, mas pra atravessar de Navegantes pra Itajaí, que é onde a gente ia ficar, tem que passar por uma balsa. Aí essa balsa tava... Isso. 10 minutos de balsa só, é muito rápido. Mas aí ele foi me buscar e eu tô assim, nunca vi ele na vida. Não tinha foto de perfil. Até que se você estivesse vendo isso, coloca sua foto. Fica um apelo aqui. Fica um apelo, porque eu passei um aperto com isso. Eu tô assim, gente... E ele tá assim, não, eu tô no carro tal. Eu tô assim... Você não entende muito de carro. Eu não sei nada. Ele falou assim, é um carro preto. Então todo carro preto que passava, eu ficava assim. Será que é esse? Eu ficava assim, pra pessoa me ver. E fiquei lá fora esperando, o Teco chegou pra me buscar. E aí eu e o Teco foi conversando o caminho inteiro, como se a gente fosse melhores amigos. Assim, eu não calei a boca um segundo. E aí, eu cheguei no meio da missa. O pessoal já tava todo lá, deu uma atrasadinha. E aí eu cheguei pra missa, e aí foi o segundo baque, assim, tipo, tá, cheguei. O Vitor já tinha ido. O Vitor não, o Vitor chegou depois. Então o Vitor chegou, se eu não me engano, era meia-noite, 11h30, meia-noite, alguma coisa assim. Aí eu falei, tá, cheguei, já conversei com uma pessoa, como é que vai ser com o resto, né? Éramos 5 inspetorias, né, contando com a nossa. 2 jovens de cada, somente a Inspetoria do Sul, que foi a que acolheu, que tinham 3. Uhum. Aí eu cheguei e falei assim, como é que vai ser? Aí cheguei, participei da missa, tava na homilia já, esperei, então não conhecia ninguém. O padre me chamou sozinha na frente, porque eu cheguei atrasada. Eita, né? Os meninos já tinham se apresentado, então fui eu sozinha, me apresentar de onde que eu era. E a partir dali, a gente brinca muito, a gente conversa até hoje no nosso grupo, que a gente literalmente parecia uma família, porque a gente, no primeiro minuto que a gente conversou, parecia que a gente se conhecia há anos, cada um com uma cultura, com um jeito de falar, mas cada um, assim, a gente conseguiu se comunicar super bem. Então eu cheguei, a gente teve o primeiro jantar, foi conhecer o pessoal, foi trocar experiência do primeiro dia, apresentou um pouco da inspetoria, falou um pouquinho, cada inspetoria falou um pouquinho. Legal. E aí... Estavam lá a inspetoria do Nordeste, né? Nordeste, São Paulo, Manaus. Que é do Norte, né? Isso, o Sul e a nossa. Só não participou o Campo Grande. Campo Grande, não tinha representantes lá. Não. Uhum. E aí dessa inspetoria, todas mandaram 2 jovens. 2. Só a inspetoria do Sul, que foram 3. Uhum. Foram 2 normal. Isso. E aí a gente chegou, trocou a primeira experiência, o Vitor chegou bem depois, então ele não participou dessa parte, mas todo mundo esperou ele chegar, ninguém dormiu antes do Vitor chegar. E aí quando o Vitor chegou, a gente se abraçou, conversou como se a gente fosse assim, amigos, como se a gente tivesse morasse na mesma cidade. Mas antes de vocês se encontrar lá, vocês tiveram alguma reunião, alguma formação, algum encontro assim online, alguma coisa assim? Teve? Sim. A gente foi inserido num grupo do WhatsApp, onde a gente trocava todas as informações. O padre Tiago de São Paulo, ele mandava mais, junto com o padre Divalco e o padre Wellington. Eram os que mais mandavam as informações nesse grupo sobre como ia ser, perguntando quando a gente ia chegar, se já estava tudo certo. E a gente teve uma reunião onde foi passado todo o roteiro da missão. Desde o dia que a gente chegaria, que seria o sábado, até no domingo da outra semana. Então foi quando a gente pôde reunir todo mundo e conversar como a gente iria fazer, o que aconteceria, como a gente deveria agir, porque iríamos adentrar dentro de comunidades mais de difícil acesso. Então a gente teve esse contato antes. E sempre comunicando pelo WhatsApp. A gente teve uma reunião online uma vez só. Uhum.
mas a gente comunicava sempre pelo grupo. Pediu pra levar alguma coisa específica, tipo isso, tinha uma lista. A gente precisava levar somente travesseiro, coberta, assim, e coisas pessoais, mais nada. E tudo eles iam mandando, eles iam atualizando. Aí, conforme a gente conversou sobre o cronograma, a gente foi montando a mala. Aí, às vezes, a gente mandava no grupo, a gente vai fazer tal coisa, tem que levar isso, viu, gente? Não esquece, não. E aí, o nosso maior contato foi por ali. Só que pelo WhatsApp, a gente não consegue, assim, criar vínculo, conversar. Então, todo mundo também ficou muito preocupado com essa questão da convivência. Mas foi super tranquilo, graças a Deus. Todo mundo escolhe a dedo, né? Nossa, foi muito legal. A gente troca mensagem até hoje, a gente conversa um com o outro. Eu fui a Barbácia nesses dias, aí tinha um assistente que é de Manaus, que foi aluno do Padre Hélio. Aí eu mando mensagem pro Padre Hélio, eu e o Padre Hélio tô encontrando isso aqui, manda foto pra mim, a gente fica fazendo essa troca. O pessoal lá do Sul se reúne, manda foto pra gente. O Elton não deixa também do contrário a mesma coisa, né? Que ele mandou foto, vídeo de vocês pra mim, mandou pros Petô também, não foi? A gente tá assim, o Padre Wellington. O Elton sendo o Elton. Foi o Padre Wellington que, olha, eu queria muito fazer emissão e tal, lá na onde ele tá, né, cara? O nome da Salesiana lá em Iaoretê. Ele falou assim, não, mas você tem que ir mesmo, eu vou mandar mensagem pro seu chefe agora. Aí eu tô assim, não faz isso não, porque depois, né? Aí ele falou assim, pois eu vou mandar. Aí mandou minha, do Vitor. Aí mandou o pessoal de São Paulo também, dos meninos lá. Aí ele falou assim, pronto, agora todos os dias, a partir de 2025, vai ser só a gente. Em qualquer lugar que for, vai só acrescentar as pessoas, mas vai todo mundo junto. Daqui uns tempos vai ter um dia, vai ter 50 pessoas já. Ótimo. Mas depois... Como é que foi lá? Vocês ficaram em algum lugar, alojamento? Como é que foi? Foi quarto, cama? Nossa. Como é que é? Para missão, como é que você citou na Semana Santa, né? Assim, para a missão não sabe o que vai encontrar, missionário é assim, né? Isso. Então, vocês não sabiam lá também como é que vocês encontraram lá? Sabe que a gente ia chegar. Que bom, né? A Caçalesia não vai deixar ninguém ali, né? Aí a gente não fiquei preocupada. A única coisa que eu não me preocupei também foi com comida, que eu sabia que... Meu Deus do céu! Comida em casa salesiana não falta. E realmente não falta. Meu Deus. Você já foi numa casa salesiana que faltou aí uma refeição, uma comidinha que não engordou pelo menos 5 quilos a mais, né? É complicado essa questão de missão, porque é uns 5 quilos toda vez. Mas a gente chegou, a gente ficou dentro do Parque Dom Bosco. Igual eu falei, é como se fosse o centro juvenil da nossa inspetoria. Em Itajaí mesmo. Em Itajaí mesmo, porque lá eles não chamam de centro juvenil. Lá cada um tem um nomezinho. E aí a gente ficou dentro do Parque Dom Bosco, foram 2 salas disponibilizadas. Aí ficou um para as meninas, nós éramos 5, e 6 para os meninos. Naquele ponto, né? Por exemplo, com 700 meninos, né? E era uma sala pequena, era como se fosse daquela mesa até aqui, assim, para 5 colchões. Mas aí foi ótimo que a gente... Vocês não estão vendo não, mas é assim, é nessa distância aí. E a gente dividiu assim, então a gente ficou dentro do parque porque estava tendo férias, era férias das crianças assistidas lá. Então a gente ficou lá dentro e as nossas refeições eram feitas na paróquia, que é do lado. O centro juvenil tá aqui e a paróquia colada, é um do lado do outro. Então a gente sempre fazia as refeições lá, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, sempre lá. Então cada uma tinha seu colchãozinho, um espacinho para colocar sua mala e tinha 2 banheiros, um dentro pra gente usar à noite e um do lado de fora onde a gente tomava banho e tudo mais. E lá é muito grande, é bem grande, bem espaçoso. Então tem várias salas que tem as oficinas, tem uma quadra muito grande, tem um parquinho também. E a gente ficou responsável por cuidar daquele local também. Então a gente fazia limpeza. A gente não tinha alguém para fazer isso, somente as refeições. Entendi. As refeições eles intercalavam entre paroquianos. Então eles iam fazendo, mas quem ficou mais foi a tia Sônia e o tio Luiz. Eles faziam todas as nossas refeições. Eles estavam lá todos os dias. A tia Sônia dormia lá. Tinha vez que às vezes a gente saía da janta quase meia-noite. Ela ia preparar tudo para outro dia, dormia lá, porque estava acordada antes da gente. Ela preparou tudo, sabe? Perfeito. Isso. E agora assim, e que tipo... Aí a gente já falou um pouco sobre o alojamento, tá, como ficou. E agora, como é que foi a programação de atividades missionárias? Quais foram as atividades missionárias que vocês desenvolveram durante o Gian lá em Itajaí? A nossa missão ela começou na segunda,
finalizou na quinta-feira. É missão mesmo. Uhum. Porque a gente começou na segunda e na terça, nós fazíamos missões dentro da comunidade. Então, e a gente fazia as visitas. Então, como é que era? A gente nos dividia em grupos. A primeira comunidade que a gente visitou foi a comunidade Nossa Senhora das Graças. É uma favela de Itajaí e de muito difícil acesso. Era assim, muito beco, viela, muita escada pequena. Era uma comunidade assim, muito simples. A maioria das casas eram feitas de madeira. Então, tinha casa que a gente entrava, teve uma que a avó gritou com a menina, que a menina tava correndo. Ela falou assim, não encosta não, senão vai cair. Era, assim, extrema pobreza. Era um quadrado sem divisão, muitas casas. Era um quadrado sem divisão, onde eram todos os cômodos. Ou seja, não tinha divisória nenhuma de sala para cozinha, de quarto. Era um quarto para 7 pessoas. Então, assim, era uma comunidade extremamente carente. Uhum. E uma comunidade extremamente revoltada. Porque há pouco tempo atrás colocaram uma polícia pacificadora na ponta do morro. E a comunidade estava revoltada com isso. Foi a maior das reclamações que nós escutamos. Uhum. Então, assim, a gente visitava essas casas, a gente se dividiu em grupo, nós tínhamos que ir uniformizados para a polícia saber que a gente era um grupo missionário. Aí usava esse uniforme? Não, essa foi no último dia. A gente recebeu o uniforme do Parque Dom Bosco. Então, pra gente ir, a gente primeiro passava na polícia pacificadora, pedia autorização, eles autorizavam a gente subir o morro, e aí a gente tinha alguém da comunidade que nos acompanhava, falando assim, ó, nessa casa pode bater, nessa casa não pode, nessa casa pode passar por aqui, não pode passar por aqui. Foi assim, foi muito tenso essa questão, porque a gente era vigiado o tempo inteiro, teve um episódio muito complicado que aconteceu e tudo mais. Então a gente visitou essa comunidade e visitou também a paróquia, as casas da paróquia. Então era um bairro muito grande, então a gente demorou bastante tempo para fazer todas as casas. E a gente foi esses dois lados, a comunidade da paróquia de um lado e a favela do outro, que é essa comunidade de Nossa Senhora das Graças. E aí ali a gente fez o campo de missão e nessa comunidade, grande parte da família são famílias assistidas pelo Parque Dom Bosco. Então a gente teve muito contato com as crianças que frequentam lá também. Uhum. Então pôde entender um pouquinho do trabalho que eles fazem, a importância que eles têm lá. Então, às vezes a gente batia na casa, a gente falava, a maioria da população, 70% eram protestantes, então muitos não queriam receber. Aí a gente falava assim, nós somos missionários, a gente veio através do Parque Dom Bosco. Aí eles deixavam entrar. Quando a gente tinha que falar que era do Parque Dom Bosco, ninguém ia ter aceitado a nossa visita. Então a gente falava com eles, a gente é missionário, salesiano, a gente tá na paróquia e tal, viemos através do Parque Dom Bosco, aí eles falavam, pode entrar. Aí muitos a gente fez visita na porta porque não aceitava entrar, ou falava que poderia fazer visita na hora que via que a gente, mesmo a gente falando da paróquia, eles não entendiam que éramos católicos. Aí quando a gente começava a falar, eles perguntavam, vocês são católicos ou evangélicos? A gente falava assim, católicos. Falando, não, então pode ir embora. Teve um senhorzinho que eu acho que faltou bater na gente. Aí ele falou assim, pode entrar. Aí abriu o portão e a gente entrou. E eu tava com um tercinho na mão. Aí ele falou assim, vocês são católicos? Aí ele falou assim, é católico, a gente tá na paróquia e tal, a gente já tinha falado. Ele falou, não, então pode voltar, eu não gosto disso não. Aí eu ficava assim, né, já, que é um pouquinho diferente. Imagina. E aí a nossa outra missão, assim, foi o oratório. A gente fez oratório também. Nesses dias também? A gente fez esses dias com as crianças da comunidade, então a gente passava convidando, falava na missa também. E aí a gente fez o oratório. E assim, pra mim, eu amo as visitas. Se eu pudesse falar assim, o que eu mais gosto de fazer em missão é visita. Eu amo esse contato com família, sabe? De entender, de escutar a história da pessoa. Mas o oratório, ele me tirou totalmente da minha zona de conforto. Por quê? Todo mundo sabia fazer uma coisinha, mas quem organizou tirou a gente da nossa zona de conforto. Eu, por exemplo,
fiquei responsável por fazer pintura facial. Eu não sabia desenhar nada. Sério? As crianças chegavam pra mim e falavam assim, ai, eu quero tal coisa. Eu falava assim, a tia não sabe desenhar isso, pode ser uma borboleta? Mas aí eu fui tentando ali e tal. Tipo, me tirou muito da minha zona de conforto. Muito. Aí foi ali que eu entendi um pouquinho de querer sair mais, sabe? Sempre que chegar uma coisa diferente, não negar de princípio. Assim, eu posso tentar fazer, eu acho que eu consigo. Então, me tirou muito da zona de conforto, essa questão do oratório. Mas foi muito legal. E é uma realidade, assim, extremamente diferente. Mas é muito diferente. Lá em Pera de Minas, a gente tem um pouco dessa realidade com os bairros que a gente atende. Mas lá foi ao extremo. Nossa. Eu não imaginava que seria uma comunidade tão carente. Tão carente. E teve uma casa que me marcou muito, que foi uma casa que não tinha nada. Mas não tinha nada mesmo. Tipo assim, tinha uns 2 colchões no chão, tinha uma geladeira, um fogão, e morava quase que 7 pessoas nessa casa. E me marcou muito porque todos estavam sentados à mesa tomando café juntos. E os meninos falavam assim, tudo bem, você não para de falar disso, mas me marcou muito, porque muitas vezes a gente tem tudo. Sim. Me pegou muito de surpresa, porque eu sou uma que eu não paro em casa. E aí eu parei e falei assim, nossa, eles não têm nada. Eles dormem todos assim no chão mesmo. Os pais, os filhos dormem no chão, dividindo vários colchões, uma cama quebrada que tinha lá. Mas mesmo assim fazem questão de sentar à mesa juntos e comer. E fazem oração antes. A gente conversou um pouquinho. Aquilo ali me marcou muito. Foi uma das coisas mais marcantes pra mim. Também questão de criança muito nova querendo... cuidando de irmão novinho. Tinha uma menininha lá de 3 anos que cuidava do irmão de 1 ano. Era assim... foi engraçado falar. Uma criança de 6 anos cuidar do irmão de 1. Foi muito puxado. Mas foi uma experiência surreal. Esse contato com o próximo, entender que a realidade deles é muito diferente da minha. E te tirar totalmente da zona de conforto. Imagino. Então foram as 2 visitas e oratório, de segunda a quinta-feira. Mas vocês foram embora no domingo. Domingo. Aí de sexta a domingo vocês fizeram o quê? No domingo não contou muito porque todos foram embora muito cedo. Eu, por exemplo, acho que meu voo foi 5h30 da manhã. Então no domingo a gente não fez nada. Na sexta e no sábado, na sexta-feira a gente fez algo cultural. Então a gente teve um passeio no Beto Carreiro, onde a gente... Muito ruim esse. Isso, passeio. Eu separei até uma pergunta aqui. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua experiência? Vou fazer no final, eu sei que você vai dizer essa. Brincadeira, mas vou fazer essa pergunta ainda. Mas fica eu nunca vivi algo tão radical em toda a minha vida. Então foi um dia mais de encontro com vocês mesmos. Foi. Fraternidade, Isso. convivência. Por quê? O que acontece? Quando a gente sentou no sábado, a gente reuniu todo mundo, se apresentou, conversou, o padre Wellington foi um dos que falou assim, nem tudo é só missão. A gente também precisa ter convivência com o próximo, a gente precisa ser fraterno. Sim. Então eles quiseram... Salesiano. Muito salesiano. O padre Wellington é o carisma puro. Eles falaram, é muito importante ter essa convivência, porque eu fui uma das que pensou, eu falei assim, gente, mas sair pra aproveitar enquanto a gente poderia estar fazendo outras coisas. Ele falou assim, mas é importante ter esse contato, e eu vi o tanto que foi bom pra gente criar mais laço ainda. Então a gente saiu cedinho, foi pro Beto Carreiro. Eu pisei no Beto Carreiro, eu sou muito medrosa. Eu falei assim, eu vou viver todas as experiências que me procurem. A primeira experiência na montanha chamada Fire Whip. Ela vira, você fica mais de cabeça pra baixo do que com a cabeça normal. Eu cheguei lá embaixo e tava assim, ó. E os meninos passaram tudo aqui, eu tô assim, não, tô me recuperando, calma aí. Então a gente teve esse passeio, a gente ficou o dia inteiro. Na verdade, a gente teve todos os dias a gente tinha missa. Então a gente teve a missa de manhã, foi pro Beto Carreiro à tarde, quando retornou à noite, a gente teve a partilha, igual todos os dias, porque todos os dias à noite a gente partilhava o que aconteceu no dia anterior. No dia anterior, não. Aconteceu no dia, né, mais cedo. E aí a gente ia descansar. E no sábado,
a gente ficou responsável por organizar tudo aquilo que a gente usou. Então a gente foi organizar todo o parque, lavar banheiro, limpar os quartos, organizar as coisas, arrumar mala. E à noite a gente teve também uma noite cultural, onde a gente pôde falar mais sobre a cultura um do outro. A gente teve karaokê, a gente virou à noite. E de quem foi esse karaokê? Não foi o Wellington não, né? Porque adora karaokê, o Wellington. Não foi o Wellington. O Wellington falou assim, não, fica aí. Aí você tem que ver eu, Vitor, cantando. O meu talento pra canto, assim, surreal. Então, a gente ficou tão empolgado, tão emocionado, que a gente falou assim, a gente não vai dormir, não. Isso no sábado pro domingo, né? A gente não dormiu. A gente ficou acordado o tempo inteiro. Aí você tem que ver eu no aeroporto no domingo, assim, ó. E o Mender perdeu o voo, né? O Mender perdeu o voo. E eu dormi cochilando, porque literalmente a gente virou à noite. Então a gente fez tudo que você imaginar. A gente fez karaokê, aí a gente foi partilhar, aí a gente foi trocar camisa. Então eu recebi camisa da Inspetoria do Nordeste, eu dei camisa da nossa inspetoria que eu tinha pro pessoal de lá. A gente fez essa troca, foi conversar. A gente foi passear na cidade. A gente foi levar uma colaboradora do parque que ficou com a gente. Uhum. Na casa dela a gente foi passear na cidade, 00:30, a gente rodando de carro, conversando. Aí então na sexta e no sábado foi mais nessa questão de convivência também, sabe? Uhum. E nos outros dias foi mais a missão. E no domingo a gente partiu, cada um pra sua casa. Cada um em horário diferente, então a gente ficava atualizando o tempo inteiro o grupo. Uhum. E foram esses dias assim, tá? Perfeito. Aí, pra gente encerrar dessa experiência, eu vou te fazer algumas perguntas. Você vai me dizer, primeiro, algum momento que te marcou, que você acha que marcou você mais profundamente? Tá? Você já tinha até citado que você sentou algumas coisas que até pra mim também é marcante. Mas o que te marcou mais profundamente? Ou que você citou, ou outra coisa que você lembra? Eu posso falar outro momento. Porque, assim, isso foi o momento que me marcou como missionária, como Sim. pessoa que estava em missão. Sim. Agora, algo que me marcou como jovem foi o quê? Igual eu falei no início, eu frequento a igreja e a grupos há muitos anos. Eu sou nova, mas assim, eu tô desde muito pequena. Eu comecei em grupo de jovens com 11 anos de idade. Tem 10 anos que eu tô na caminhada. Mas eu sempre senti que faltava algo, né? Então eu sempre ajudei. Fui coordenadora de vários movimentos de diocesanos e tudo mais. Eu sempre senti que faltava algo ali. E quando eu conheci o Carisma Salesiano, quando eu conheci a JMS, foi algo que preencheu. Hoje em dia eu falo que não falta nada, que eu me sinto completa por inteiro. E eu tive a certeza disso no Gian. A gente estava em um momento de adoração, na quinta-feira, onde a gente pôde partilhar, e aquilo ali me tomou por um sentimento muito grande, de tipo assim, eu tô num lugar que eu sempre quis estar, onde eu sempre pedi. De cair na real, de falar que eu rezei por aquele momento, algum dia da minha vida, quando eu falava assim, Deus, tá faltando alguma coisa, eu quero algo mais, eu quero ir para águas mais profundas, e assim como o Padre Edivaldo frisava muito com a gente que a gente tinha que ir para águas mais profundas, foi ali um choque de realidade para mim. Falar assim, cara, eu rezava para isso e eu estou vivendo aquilo que um dia eu pedi para Deus. Então foi algo assim, que me marcou muito. Aí na hora a gente foi partilhar, eu falei assim, gente, saber que eu tô aqui por algo que eu pedia muito para Deus, sabe? E algo que assim, me completa por inteiro. Então foi uma experiência de Duda missionária, uma de Duda, perfeito. Duda assim, humana, pessoa que frequenta coisas e reza pra Deus. Perfeito, perfeito. E qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa experiência? Tô brincando. Foi pintar o rosto na borboleta, não sabia? Foi fazer o símbolo do Flamengo. Uma criança de 10 anos de idade que me criticou horror. Foi esse. Ele chegou assim pra mim, eles não chamam de tia nem dona, é professora. Independente se você é professora ou não, é professora que eles vão te... Aí ele chegou perto de mim, eu lembro direito o nome dele, acho que não lembro direito o nome dele. Eu acho que é Davi. Ele chegou perto de mim e falou assim, professora, eu quero o símbolo do Flamengo. Eu falei, dá o braço. E não tinha um lápis pra desenhar. Aí eu falei assim, não, dá o braço aí que eu vou desenhar pra você. E fui na cara e na coragem. E o menino ficava assim, ó. Arrependido profundamente.
virei pra ele e falei assim, eu não vou fazer o símbolo do Flamengo, assim, a letrinha, porque eu não consigo, mas o resto tá aí. Você pode falar que é do Flamengo. Se quiser. A primeira coisa que ele fez foi no banheiro, lavar a mão. Juro! Foi mesmo. Teve um que chegou lá com a tatuagem que eu tinha feito lavada, mas ele falou assim, foi sem querer. Ô, professor, foi sem querer. Mas o maior desafio, eu acho que, claro que foi esse também, mas teve um momento que a gente estava na linha de tiro da favela, que a gente precisou correr. A gente estava visitando uma casa e foi um pouco cômico, mas depois eu percebi que eu tenho que prestar mais atenção nas coisas. A gente foi para um lado bem afastado, assim, e eu subi na casa, bati, tava eu e o Denis de São Paulo, a gente bateu na casa e foi conversando. Aí, e a gente fazendo a oração já, a Sandra, que era a que tava acompanhando a gente, falou assim, gente, vamos! Aí eu falei com ela, virei pra ela e falei assim, não, Sandra, espera um pouquinho, tô terminando já. Aí continuei, ela virou e falou assim, gente, vamos! Eu só fiz com a mão, assim, pra trás. Aí ela só gritou e falou assim, gente, vamos, a polícia tá mandando descer. Aí eu falei, não, então tá bom, moça, fica com Deus, Nossa Senhora abençoe sua casa, sua família, tchau. Porque, de fato, aí na hora que eu olhei pra trás, já tinha 4 policiais lá falando que vocês têm que descer agora. Não dá pra esperar mais, vocês têm que descer. Então, tipo assim, a gente ia descendo aos bequinhos, as vielas, assim, correndo, com medo de acontecer alguma coisa. E aí, na casa que a gente estava encostado, na casa que a gente estava visitando, era onde eles queriam ir. Então, por isso que eles mandaram a gente descer. Então, foi um desafio muito grande, porque eu nunca imaginei ver isso na minha vida. Então, a gente tinha que ser muito atento a tudo, a olhar tudo. Então, eles falavam assim, os policiais falavam pra gente assim, ó, vocês têm que olhar tudo. Onde vocês estão entrando, onde vocês estão pisando, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão vendo. Não tira foto, não grava vídeo. A gente tem pouquíssimas fotos lá em cima por conta disso. A gente tem, se eu não me engano, tipo umas 2 ou 3 fotos nossas lá em cima, porque tinha um lado da comunidade que era mais tranquila, e lá a gente podia tirar foto. Mas eles viraram pra gente falar assim, toda vez, se vocês forem postar alguma foto que vocês tiraram dentro da comunidade, vocês têm que dar zoom em tudo e ver tudo que aparece na foto. Eu prefiro nem... Aí foi, tipo assim, acho que esse foi o maior desafio, sabe? Porque eu não imaginava. Eu imaginava que eu ia encontrar gente, famílias carentes, famílias necessitadas, mas não imaginava que eu ia viver, né, do nada, um policial com... E a última pergunta, qual foi a maior alegria desta missão? Estar lá. Tipo, o tempo inteiro eu ficava muito feliz. Eu falava com todo mundo, eu tô muito feliz de estar aqui. Porque eu não consigo falar alguma coisa que me deixou feliz, porque tudo me deixou feliz. Pode parecer bobagem falar isso, mas de fato, tipo, um almoço que a gente almoçava junto, eu ficava feliz com aquilo. Qualquer coisa que a gente fazia, o mínimo que fosse, me deixava extremamente feliz, porque é algo que eu queria muito. Uhum. Algo que, assim, eu acredito que foi predestinado para eu estar, para eu fazer. Então, estar ali já me deixou muito feliz. A missão inteira. Para concluir, agora, naquela câmera ali, eu gostaria que você falasse com um jovem, né, com os jovens. Não, com o jovem. Tenho certeza que alguém foi tocado com o desejo de entrar na JMS ou então de participar de um projeto desse. Na JMS, que é todo mundo, o projeto é um pouco mais escolhido, mas vamos dizer que esse jovem vai participar de um projeto. Né? Nós temos o projeto todo ano do GIAN, que vai 2 inspetoria. Nós temos a Jornada Missionária Salesiana, que é uma experiência semelhante, só que é um grupo maior, mas é muito semelhante. Muito semelhante, muito. Né, da jornada. Nós temos também 2 jovens que vão para a Argentina esse ano, inclusive a Adriana é uma delas, ela está aqui. Mas o que você diria para esse jovem, assim, como uma mensagem, como uma dica, como um conselho que você daria para ele que vai participar de um projeto desse? Vamos focar na Jornada Missionária Salesiana e no GIAN, talvez, que ele vai. O que você diria para ele? Naquela câmera ali. Para quem vai participar da jornada, sinta-se ansioso como eu. Tô ansiosíssimo para essa semana. Mas como uma dica, como um apelo, vá com o coração aberto. A gente só vive a missão quando a gente está com o coração aberto. Disponível para viver tudo aquilo que a missão tem para nos proporcionar. Porque a gente vai achando que nós vamos para ensinar, mas na verdade nós somos ensinados. Nós que somos assistidos, muitas das vezes. Então, nós vamos para comunidades onde não tem o carisma salesiano, vai e leva o carisma salesiano, que é o que a gente quer viver, o que a gente deu o nosso sim. É muito diferente dar o sim
para Deus e dar o sim para Deus através de um carisma. Porque você não tem que estar só disponível, mas você tem que ensinar sobre aquele carisma. É o que a gente quer fazer, é o que a gente quer levar para aquelas comunidades que não tem. Então, vão alegres, que é o charme dos salesianos, é sempre estar feliz, sempre alegre, disposto. E vá com o coração aberto. Olhe, tem uma frase que eu gosto muito que é: há amor onde há um olhar. Então sempre olhe para as pessoas, porque elas vão sentir o amor, vão sentir o carinho de Deus através de você. Muitas pessoas podem ser tocadas pelo seu sim. Perfeito, obrigado. E agora no nosso podcast também você citou que tem mais um projeto em Pará de Minas, né? Que se chama A Marca. Nós vamos... Diretor, ela pode depois ir para a gente falar um pouco sobre a marca? É bom que eu estou pedindo diretor aqui, viu, pessoal? Então, sobre... então vamos ter a marca ainda esse ano. Vamos. Então, faz o convite para o pessoal também acompanhar, né? Eu sei porque não tem mais nem vaga, né? Não. Mas fala um pouquinho o que é, acompanhar e quem sabe nas próximas oportunidades participar também, né? E rezar, por que não? Né? A igreja, eu acho que essa união é muito forte também através da oração. Fala um pouquinho o que é, o que vai acontecer e que marca é essa? Com essa aí? Bom, a marca esse ano, no sábado, dia 26, acontece a segunda edição. Ela acontece no Patronato Salesiano. Hoje, esse sábado, a gente vai ter em torno de 800 pessoas envolvidas. 800 pessoas. São 450 encontristas. Pará de Minas não faz encontro para 10 não, né? Só não, a gente gosta. Mas é porque a juventude de Pará de Minas ela é muito viva, muito. Isso não só dentro dos salesianos, mas toda a comunidade de Pará de Minas, a juventude é muito viva. Perfeito. Muito, muito, muito mesmo. Isso é uma felicidade. E da região também, né? Da região, sim. Então nós teremos 450 jovens. Dentro desses jovens são jovens de Itaúna, Pará de Minas, aqui de Belo Horizonte, São João del Rei, Araxá, acho que vai vir uma pessoa. São cidades, né, daqui de Minas, isso, né? E a gente também começou a trazer mais pessoas do carisma salesiano também. Então a gente tá levando o pessoal do Jacumés de Belo Horizonte, São João del Rei, Barbacena. E o Amarca, a gente tenta abordar em todos os momentos ali também o carisma salesiano, sabe? É o segundo ano, mas ali a gente rege tudo pelo carisma também. Uhum. O Amarca ele aconteceu através de um sonho. Ele foi sonhado por um dos coordenadores, que foi o Marcos. E é uma história muito longa, se eu ficar aqui vai ser 5 horas de... Não, mas o diretor já permitiu um outro podcast só para isso, não se preocupe não. Aí a gente pode chamar o Marcos também, isso. Pode ser? Pronto, pode ser. Tá autorizado também, né? A gente conta sobre tudo, mas então, igual, por exemplo, esse ano... Vai sair amanhã? Mas você não autoriza falar o que vai acontecer? Obrigada. Nosso diretor espiritual autorizou me falar, então. Por exemplo, os meninos chegam, a gente quer trazer muito uma alegria. Então vai ter uma pessoa ali vestida, vai ter um show, vai ter bola de sabão, vai ter cor, vai ter doce, vai ter tudo ali. A gente quer trazer bem o que Dom Bosco fazia nos oratórios. E eles não sabiam o que ia acontecer? Não. Então, por favor, edição, botar exclusivo aqui. Exclusivo. O Marcos vendo isso e me matando. Então... Vamos postando só sábado. Brincando. Mas aí é só pra gerar curiosidade. Eu não tô contando de fato o que vai acontecer. Mas a gente quis ali trazer um pouquinho, remeteu às vezes o que Dom Bosco fazia nos oratórios antigamente. Então, brincar com os meninos, Legal. ter essa coisa bem colorido. E aí acontece, nós temos palestras assim, com temas pré-definidos já. E acho que são 4 no total, então a gente tem um tema que é sobre Nossa Senhora, por exemplo. Isso já foi ano passado, então o pessoal sabe o que acontece. Por exemplo, que é um que a gente não tira nunca, que nunca vai tirar, que é sobre Nossa Senhora, foi ela quem tudo fez, o tema da palestra, a gente muito palestrante, tudo certinho. Mas é uma palestra que sempre vai ter, porque a gente acha importante trazer isso. Então a gente tem o tema do encontro, que é uma frase de Dom Bosco mesmo, que é Procuro Fazer Te Amar. Uhum. A gente quis trazer isso esse ano. E se eu for falar, eu vou contar trem demais, o Marcos vai me xingar. Não se preocupe, a gente vai falar sobre isso. Né? Mas como é que as pessoas podem acompanhar? Tem Instagram? Tem Instagram da Marca.
Vai que a pessoa queira acompanhar, ver os stories, alguma coisa, rezar. Isso. O Instagram é underline, a marca. Lá a gente posta tudo. A gente tem uma equipe só pra mídia. Então eles postam em tempo real tudo que está acontecendo no encontro. Então, palestra, o pessoal chegando, o check-in do pessoal. Então a gente sempre vai postando tudo, então dá para acompanhar bem. E quem é de Pará de Minas e não vai participar, pode participar da missa às 18 horas lá no patronato junto com a gente. Perfeito. Então, acho que dá para colocar também os outros Instagrams também, né, da JMS. JMS Pará de Minas. JMS Pará de Minas, acompanha também. Tem o Instagram do patronato, né, então já vai acompanhando, e da inspetoria também a gente vai colocando mais sobre isso. Então, ô Duda, chegamos ao fim, né? Depois acho que foi 10 minutos, não foi? Eu acho que foi rapidinho. Assim, então... Eu cheguei que tava de dia, agora tá bem. Será que a gente passa tanto do horário? Então... Isso que a gente ainda falou. Não falou tudo. Boa noite, devia ser 3 minutos, né? Mas é podcast, Matheus. Sim. Verdade. Então, Duda, muito obrigado por aceitar o convite. Fico muito feliz. Que bom. Né, desse projeto, nós estamos na segunda temporada, porque a primeira foi só um tempinho, né? Só 3 minutos realmente, o primeiro, né? E isso agora é mais um bate-papo para o pessoal também conhecer as pessoas, os nossos projetos, o nosso carisma, para ver que ele alcança muitos lugares que a gente nem imagina, né? No mundo todo. São 137 países. Imagina em cada país como é o projeto que nós fazemos, né? Então, muito obrigado por compartilhar isso conosco. Eu também não sabia tudo isso, ele compartilhou pouco ainda, né? Não, infelizmente, ainda não participei do Gian, mas se Deus quiser, teria a oportunidade de participar. Tá certo, eu vou falar. Aí, vamos ver. Olha, a Adriana já tá cozinhando. Então, obrigado. Então, você que acompanha a gente, vamos colocar aqui também um QR Code. E esse QR Code nós temos pedir a vocês generosamente doação para os nossos projetos, né? Então, ele vai direcionar para você enviar um Pix, e essa conta é uma conta exclusiva para esse tipo de projeto. Então, os nossos jovens, quando enviamos em missão, por causa da Duda também, a compra das passagens, a alimentação, tudo isso, nós confiamos na providência, né? E vocês podem ser também essa providência de Deus para nós. Então, generosamente, vocês podem fazer a doação, né? É só apontar a câmera do seu celular aí, e depois vocês podem fazer a doação, né? De acordo com o seu coração mandar, e nos ajuda muito. Nós temos em julho a Jornada Missionária Salesiana, que vamos realizar em 3 locais diferentes. Em outros podcasts a gente pode falar mais sobre isso. E toda essa ajuda será muito bem-vinda para esses projetos de missão, que vocês nos ajudam a levar esse amor de Deus a essas pessoas, especialmente os jovens, né? E, Duda, eu senti muito isso, né? Que tenho certeza que não é só as pessoas que são transformadas, também nós, né? Nossa. E o inspetor falou também, em outros oportunidades, acho que fórum, nesse encontro, ele dizia muito para os jovens, né? Vocês não têm ideia, de verdade, vocês não têm ideia de quanto bem vocês deixaram nesse local. A gente sai da casa, dos locais, mas fica lá, né? Sim. A semente é alguma coisa. Então, te agradeço imensamente, né? E que Deus abençoe o projeto. E estaremos juntos também rezando pela marca, pela JMS de Pará de Minas e por sua missão. Obrigado. Que bom. Então, vocês continuam nos acompanhando. Nós vamos ter outras oportunidades, outros convidados também do nosso Boa Noite Podcast, segunda temporada. Obrigado. Tchau.